muito obrigado. Começamos esta nossa conversa com o Dr. Paulo Santos, para que o Dr. Paulo Santos nos diga se esta pena se é compreensível. Temos primeiro que descodificar o crime que está em causa. O crime de infanticídio é um crime cuja moldura em abstrato dá até 5 anos de prisão. Depois temos a questão também da ocultação de cadáver. E descodificar isto, matar um filho, por exemplo, é uma agravação no homicídio. Estamos a falar de um homicídio, é um infanticídio, pode ser uma causa da qualificação do crime de homicídio, mas neste caso, diria que aqui, ao atribuir uma pena de 5 anos, há uma diminuição considerável da culpa daquele que pratica o facto criminoso. E porquê? Porque entendeu o legislador, e bem, que no caso deste em particular, no caso de infanticídio, a mãe está efetivamente debaixo de uma grande pressão devido às dores do parto. Portanto, há aquela pressão, toda aquela tensão para os partos, e naquele momento altera a capacidade de discernimento da pessoa. E entendeu o legislador que essa capacidade de discernimento vai diminuir a culpa. Portanto, ao diminuir a culpa, entendeu que aquele crime em concreto não deve ter uma pena tão grave como se fosse um homicídio qualificado, pode ir até 25 anos. Portanto, neste contexto e nesta perspectiva legal é que tem que ser entendida esta pena. Eu julgo que nós necessitamos de algum cuidado quando falamos destes casos, até porque não estamos também com a disponibilidade de todas as provas envolvidas neste processo, mas há algo que é inegável. Nós estamos a falar do primeiro filho, por exemplo. Do primeiro nascimento, da primeira ocasião em que esta senhora teve um filho. E ainda para mais, uma mulher que não tem capacidade para sequer cuidar dos seus filhos. Não há aqui uma responsabilidade acrescida? Haverá, obviamente, uma responsabilidade de um acompanhamento, uma responsabilidade social e, neste caso, das instituições que têm a seu cargo e a obrigação de ajudar estas pessoas. Os filhos não nascem de geração espontânea. Não nascem, obviamente, de geração espontânea. Há aqui vários problemas de informação, problemas de acesso a essa informação e problemas de acesso também a quem pode fornecer as consultas de planeamento familiar, eventualmente, porque aqui punha-se, e se calhar atendendo ao número de filhos que já tem, aquele passado histórico, enfim, tem que ser sempre um ato voluntário que não pode ser imposto qualquer tipo de intervenção que permita a impossibilidade de vir ter filhos. Mas um planeamento deveria, obviamente, pelo menos ser aconselhado, porque terá que ser sempre voluntário, sob pena de também estarmos a violar a lei. Não se pode impor a uma pessoa que, a partir de agora, tomas isto e não tens mais filhos, ou a partir de agora faz uma operação, uma intervenção cirúrgica e fica sério. Isso, obviamente, não pode ser feito assim. É certo, mas também já sabemos, Paulo, e também Dr. Albino Aroso, que o planeamento familiar está acessível a todos, a quem quiser recorrer. Por exemplo, quem quiser dirigir-se ao centro de saúde pode adquirir a pílula gratuitamente. Tem direito a esse planeamento familiar a custo zero. Isso já existe há muitos anos. O Dr. Albino Aroso é considerado o pai do planeamento familiar com grandes responsabilidades. Nós temos, é evidente que eu estou aqui no meio de gente nova que com certeza tem concepções diferentes da sociedade, mas falou em planeamento familiar, é preciso nós pensarmos que quando eu nasci, estamos lá para trás, o que era habitual que uma mulher desse ao mundo era filhos. Quer dizer, o destino da mulher era ter filhos. E, portanto, a sociedade conservadora, a Igreja, premiava, digamos assim, as famílias numerosas. E as mães, eu vivi numa aldeia, sobretudo as mulheres oradoras, preocupavam-se em ter os filhos uns atrás dos outros, 8, 10, 12, enfim, era conforme calhava o período em que casavam. Só nós temos de pensar que a sociedade mudou. De resto, isto é a expressão mais característica da mudança da sociedade. É preciso pensarmos que quando eu nasci as mulheres andavam de cabecinha tapada, como as que mandam agora às árabes, e eu na missa de cabeça tapada tinham de ficar lá atrás, não podiam aveirar-se do altar maior, porque o padre não deixava, mas tinham de ir de cabecinha coberta, sainhas até aos tornozelos. Portanto, e tudo isto se modificou, e é neste contexto, penso eu, em que a mulher sai desta situação de uma espécie de escravatura, em que o homem é que comanda tudo e ela faz o que o homem manda, inclusive não pode sair do país sem autorização do marido, como sabe muito bem, não pode ter dinheiro nos bancos, etc, etc.
Mas nesta mudança em que a mulher começa a sair, e sobretudo depois da guerra, sair desta situação de uma espécie de escravatura para uma sociedade onde ela entra, digamos assim, no ensino, passa para as universidades, passa para o professorado e para todos os lugares públicos, a mulher tem de pensar numa coisa diferente, que o seu destino não é apenas ter filhos, mas é participar na sociedade, e como tal ela tem todo o direito a ter apenas os filhos que quiser e quando quiser. E este é o problema fundamental do planeamento familiar, não é? É a primeira vez na sociedade em que é dada à mulher ser dona de si mesmo e ter a decisão fundamental de ter os filhos que quiser apenas quando quiser. Então estas senhoras aqui, algumas delas já pertencem a outros tempos, mas outras ainda são do meu tempo. E este é um dado fundamental. Claro que a sociedade depois terá de evoluir no sentido de premiar ou não premiar, se tiver capacidade ou não, aquelas que têm coragem para engravidar e ter os filhos que quiserem. E põe-se o problema realmente num país, enfim, que foi aqui discutido, um problema da interrupção de uma gravidez, que é uma coisa muito complicada. Eu penso que não é fácil discutir esse assunto, mas nós, sei lá, por exemplo, estamos na mesa num restaurante qualquer e pedimos batatas que traz um ovo. Nós não estamos a dizer que estamos a comer uma galinha ou um embrião, comemos um ovo, não é? Ora bom, quando nós discutimos isto, nós temos uma certa dificuldade, e penso que também não temos muita capacidade para dizer, quando estamos a falar de um embrião ou de um feto, quando estamos em presença de uma vida humana que nos merece todo o respeito, etc, etc. E é evidente que os médicos possivelmente terão, em relação aos advogados e aos juízes, os médicos, sobretudo os obstetras ou os ginecologistas, terão uma visão um pouco diferente. E, para mim, por exemplo, condenar uma mulher por interromper uma gravidez é uma coisa que me custa substancialmente. Quer dizer, qualquer homem tem dever na mulher que está ao lado, tem dever, pode ser a mãe, e ele não vai condenar a mãe, pode ser a irmã, pode ser a esposa, pode ser a filha. E neste processo de avaliação, nós médicos, sobretudo os ginecologistas, poderão ter uma visão diferente, sobretudo num país onde a sociedade não exige nada do pai da criança. Isto é uma vergonha, desculpem, mas em Portugal e numa grande parte dos países, quando uma mulher interrompe uma gravidez, não estamos a falar de Portugal, em que é possível interromper a gravidez até às 10 semanas, muitas vezes as mulheres também se distraem, mas nós, a sociedade, como advogado, não exige nada aos pais das crianças. Tocam guitarra, vão estar com outra, e aquela mulher pode ser condenada e vai para a cadeia e deixa um filho sozinho em casa sem ter a quem se entregar, etc, etc. É neste contexto que eu penso que nós temos de pensar em planeamento familiar, que é fundamental. Professor, e que tem de estar aberto a toda a gente. Professor, toda a gente que precisar. Desculpe estar a interrompê-lo. Neste caso concreto, estamos a falar Eu não conheço bem o caso concreto. de uma mulher que já teve vários filhos e que os filhos, pois isso também não sabemos. Vários filhos que já foram todos institucionalizados, que continuam a ter mais filhos, uns atrás dos outros, todos eles institucionalizados.